amigos, tudo bem? Aqui Wagner Bonato mais uma vez com você, trazendo sempre um convidado especial, sempre alguém com história para compartilhar com você aí no meu canal. Hoje aqui do meu lado, ele que já foi o maior vendedor de Havaianas de São Paulo? Da onde? Do Brasil. Do Brasil! De São Paulo, Brasil. Ele que já fugiu do Rapa, ele que já vendia no camelô de forma ilegal, resolveu ganhar dinheiro aonde? Vendendo imóvel. Denis, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Tudo bom, Wagner? É um prazer canal. aí estar Aliás, participando. eu estou sendo bem-vindo aqui na sua imobiliária. Né? É isso aí, que você seja bem-vindo. É um prazer também para a gente estar participando, de eu estar participando dessa entrevista e compartilhar uma história de sucesso com vocês, porque eu tenho orgulho da minha história e o que ele falou aqui realmente é verdade. Eu já comecei na área das vendas, no mundo das vendas, vendendo chinela havaiana. Peraí, cara, mas como assim? Chinela, você tinha quantos anos, primeiro? Cara, eu comecei com 12 anos de idade, trabalhando com meu avô. 12 anos de idade. E aí, você enxergou, você quis vender Havaiana, uma forma de você ter o teu dinheiro. Exatamente. E na época você não devia ter despesa? Não tinha despesa, mas eu sempre valorizei de ter o meu dinheiro. Então, desde os 12 anos, eu vendia lá meus chinelinhos com meu avô, né, na época. Até agradeço a ele, não está mais entre nós, mas agradeço a ele por ter me colocado. Eu fui através das Havaianas que eu descobri que eu adoro trabalhar com pessoas, eu adoro ser vendedor. E lá eu ganhava o meu dinheirinho, eu ganhava por dia, ele me pagava na época R$7, eu ganhava. Tudo tem seu preço. Mas tinha comissão da venda? Não, era por dia mesmo. Eu tinha que montar, a gente trabalhava numa passarela, onde era uma estação de trem. Essa passarela era um lugar ilegal, né? Não poderia ficar com as coisas ali vendendo. E ele me dava R$7 por eu estar cuidando, porque às vezes ele saía para fazer compra, para trazer mais chinelo. E eu também atuava vendendo os chinelos junto com ele. E você gostava de fazer isso? Vou falar para você, no começo eu não gostava muito não, porque não gostava assim, por um lado eu gostava e por o outro não. Um garoto de 12 anos, 13 anos, o meu maior problema era na escola, então tudo tem um preço. Só que por um lado era muito bom. Por quê? Eu ganhava R$7 por dia. Então, assim, ao mesmo tempo que o pessoal tirava barato de mim na escola, que eu vendia chinelo... Eles tiravam sarro? Tirava sarro. Porque eu vendia... Como é que era? Olha o chinelo havaiano, olha, era ruim escutar isso quando eu passava pelos corredores da escada da escola. Só que eu falava pra ele, só que eu tenho dinheiro no bolso, e você tem? Porque hoje, né, um garoto de 12, 13 anos na minha época lá, era difícil o cara ter dinheiro, viviam duro. E nessa parte eu saía na frente, então eu tinha meu dinheirinho. Naquela época você tinha alguma estratégia para você vender mais Havaiana? Como é que você divulgava? Você ficava parado ali esperando eu vender? Como é que era? Não, desde criança, desde os 12 anos meu avô me ensinou, né, as técnicas de vendas, que hoje a gente tem várias. O que você usava? E a gente bolou um bordão e vendia muito chinelo, vendia muito. O que eu me lembro era: quem compra chinela havaiana não pisa na lama e também não reclama. Vamos lá, compra passe e aceita passe. Na época trocava muito passe de ônibus, hoje nem tem mais. Mas era muito legal, muito bacana. Que legal, cara, que bacana. E aí a ramo de venda já estava na tua veia, você já gostava nas disso? Veias. Fugia do Rapa, que nem ele falou isso. Meu Deus. Conta isso, o pessoal que está assistindo talvez não saiba. Fugir do Rapa, é aquela banda que passava correndo, o que era? Exatamente, eram os caras da perua, o bonde da perua branca lá no caso, que era na época, né? Eu lembro uma vez, foi a primeira vez que eu fugi do Rapa, eu nem sabia o que era o Rapa. O Rapa, na verdade, eram os caras da prefeitura que vinham para recolher todas as coisas, porque lá era uma área ilegal. Sim. Então eles subiam com tudo, sem avisar, e já saía pegando as coisas de quem viesse pela... Se estivesse ali na frente dele, ele sairia tomando todas as coisas dos ambulantes, no caso. E quando o Rapa chegou essa vez, eu me lembro, todo mundo começou aquele desespero de guardar as coisas, e eu fiquei só olhando assustado, não sabia o que fazer, eu olhava para um lado, olhava para o outro, e a mulher falou: menino, guarda esses negócios aí que o Rapa vai pegar suas coisas. E eu preocupado, meu avô foi fazer as compras, eu sozinho. Foi a primeira experiência aí que eu fiz. Coloquei todos os chinelos dentro da bolsa, saí carregando, deixei cair um monte de chinelo no meio do caminho. Foi uma zoeira danada, mas depois eu liguei pro meu avô e falei: vô, o Rapa veio. Ele falou: e aí, as coisas, as coisas? Eu falei: eu salvei tudo, vô. Fica tranquilo. Tá tudo aqui, ó. Perdi uns chinelinhos no meio do caminho, mas o prejuízo foi pequeno. Coisa boa. É muito louco, mas... Então, você começou com isso? Comecei com isso. Aí depois você continuou, você me falou que já trabalhou em vários segmentos. Como que foi essa trajetória? Então, quando eu trabalhava como ambulante, meu sonho, quando moleque, né,
Meu sonho era trabalhar dentro de uma loja, um ar-condicionado. E aí eu também Você não queria teria mais saber de ficar no aquele sol. preconceito, porque era exatamente isso. Eu ficava muito no sol lá, ficava trabalhando com sombrinha, que às vezes estava 38 graus, 40 graus. E eu lá queimando e lá com aquele chinelo cheio de plástico ainda, o negócio faz mais calor ainda. Então meu sonho era sair daquilo e eu sempre quis o melhor, né? E onde eu trabalhei eu sempre quis. Então quando eu trabalhava com meu avô, meu sonho era trabalhar numa loja, trabalhando no mesmo ramo, no caso que nem eu. Com 16 anos eu entrei para trabalhar numa loja de calçados, né? E foi o ramo de calçados que fiquei por um bom tempo, uns 4, 5 anos, só trabalhando como calçado. Bacana. Como foi a trajetória até você chegar no mercado imobiliário e se tornar um corretor de imóveis? Como é que foi isso? Foi muita coisa. Como eu disse, eu sempre trabalhei na área das vendas. E eu trabalhei 5 anos na área de calçados. Sempre gostei de trabalhar com pessoas. Isso daí está na veia da minha família. Eu tenho bastante parente meu que também é vendedor até hoje. E eu tinha isso comigo. Eu falei, eu tenho que vencer na vida com pessoas, que é o que eu sei fazer, vender. Não pensei, tanto que eu não cursei faculdade, fiz só até os estudos, até o 2º grau mesmo. E falei, eu vou vencer na vida trabalhando com pessoas, né? Então, depois que eu trabalhei nessa loja de calçados, eu fui trabalhar no shopping, porque eu tinha uns amigos meus que já trabalhavam. Eu trabalhava, no caso, em loja trabalhava em Ferraz, né, que era uma cidadezinha de interior, pequena. Então o poder capital lá, tanto para você ganhar, mesmo que eu vendia bem, eu não conseguia tirar um salário muito bacana. E eu tinha uns amigos meus que trabalhavam no shopping. E eles falavam, Denis, você tá perdendo tempo, cara. Se você for no shopping, o que você vende aqui no mês, você vende lá em uma semana. No começo eu achava que era balela, né? Mas aí chegou umas férias, eu me injuriei e falei, vou tentar a vida no shopping mesmo. E aí foi quando eu consegui entrar numa loja, na época foi uma loja de surf, trabalhei como vendedor. E nessa loja de surf também eu aprendi muita coisa, tive vários treinamentos, e aí foi cada vez mais conseguir mais ter capacidade de poder atender o cliente, aprendendo coisas novas através desses treinamentos. E foi o que me deu mais direção assim, para mim ser um vendedor de sucesso. E hoje eu me considero como um vendedor de sucesso. Você também falou que sempre onde você esteve trabalhando com vendas, você buscava sempre estar entre os que mais vendiam. Exatamente. Isso, de onde veio isso? Você me falou que o teu sonho sempre foi muito grande, sempre gostou Isso. de... Exatamente, assim, eu sempre desde pequeno, desde moleque, desde quando eu trabalhava com meu avô, eu sempre fui um cara sonhador. Eu acho que isso é muito importante na vida da pessoa, a pessoa ter sonho, tá? Então os meus sonhos, eu sempre costumei sonhar grande, né? E através desses sonhos que eu tinha, que graças a Deus muitos deles eu já realizei, e tenho outros ainda para realizar, através deles que eu consegui um bom resultado por onde eu passasse. Então nessa loja de calçados eu cheguei a ser braço direito do proprietário, eu ia para fazer compras com ele em feiras de calçado que tinha, de tanta confiança que ele teve comigo ele via que eu estava realmente comprometido com a empresa dele. E quando eu entrei nessa loja, que eu falei para você, dessa loja de surf, eu consegui me destacar como vendedor, cheguei a ser o primeiro, sempre fui ponta da loja. E chegou uma hora que deu para mim, sempre isso que é o bom da vida, você não pode se estacionar. Então chegou uma hora que eu queria dar um passo a mais, que no caso foi onde eu consegui a gerência dessa loja. E trabalhei mais 3 anos na gerência dessa loja. Então, e tudo através do quê? Dos meus sonhos, né? No caso. E eu trabalhei como gerente durante todo esse período e depois eu saí dessa loja, pensando em montar, no caso hoje eu trabalho no mercado imobiliário, mas na época o meu sonho era ter uma loja para eu cuidar. Pode ser uma loja no ramo mesmo. O sonho era ter sua própria loja. O meu próprio negócio, ser um empreendedor, no caso, né? Só que, como que eu descobri o mercado imobiliário? Nessa loja de surf que eu trabalhava, eu tinha um cliente, eu era o gerente no caso, tinha um vendedor que atendia esse cliente, só que eu acompanhava, né, junto com o vendedor, né, esse cliente, e esse cliente, eu conversando com ele, ele trabalhava no mercado imobiliário, só que ele trabalhava no mercado de alto padrão, né? Ele comprava muito na loja e, não é querendo reparar, mas eu fiquei interessado pela história dele, saber o que ele fazia, porque ele fazia compras muito altas na loja e ele pagava com dinheiro, ele não passava nem cartão, nem cheque, nem nada, que era o que mais a gente tinha.
Então ele sempre vinha bem vestido, só que ele vinha social. Eu trabalhava em loja de surf, então na hora livre dele de lazer, ele gostava de usar, ele gostava de surfar, né? Curtia os óculos, relógio que era muito caro lá na loja na época. E eu fui me interessando pela história dele. Na época eu fui até levar, junto com o vendedor, ele comprou tanto na loja naquele dia, que a gente foi levar as compras dele, acompanhou ele até o veículo dele. Ele estava com um veículo 0 km na época, era um Civic em 2007 lá, que era top de linha. Já brilhou o olho. Já brilhou o olho, né? A gente trabalha tanto ali. E ele falou, eu trabalho com vendas também, só que eu trabalho no mercado imobiliário. Só que o mercado que eu trabalho, eu vendo para chineses, investidores, e é imóveis de alto padrão, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E aí eu perguntei para ele, né? Falei, cara, só uma curiosidade, se você vende imóvel de 1 milhão e tal, qual o valor que você é remunerado por isso? E aí quando ele me falou, quase que caí para trás, quando ele falou para mim da comissão. E lógico, eu vou falar com sinceridade, eu fiquei meio assim de acreditar. Pode ser meio desconfiado, o cara falou que ganhava 80 mil, 60 mil reais em cada comissão que ele fechasse de um valor de imóvel desse porte. E só que ficou na minha cabeça. Então o dia que eu saí dessa empresa, que eu abandonei a gerência lá, fiz um acordo com a empresa e saí, eu estava disponível no mercado novamente. Só que eu falei, o que eu vou fazer agora? Peguei histórias de clientes também que trabalhavam com carro na época, só que o que me chamou mais atenção foi a história desse cliente. Dos imóveis. E eu sabia da minha capacidade, assim, como eu falei pra você, eu adoro trabalhar com ser humano, com pessoas, e eu falei, cara, eu tenho tudo para dar certo, eu só preciso aprender sobre o mercado, né? E na época eu entrei no mercado imobiliário em 2010, para trabalhar com... Mercado bombando, entrei até numa fase boa, graças a Deus. E quando eu entrei na imobiliária, assim, eu vou falar pra você, quando fizeram a entrevista comigo, qualquer um desistiria. O cara falou pra mim, você pode ficar até 6 meses, 1 ano sem vender, sem ganhar. E eu falei, puxa e que nem eu com uma filha na época, casado, pagando aluguel. Eu falei, como que eu vou fazer pra poder manter, cara? Você até me contou, ele contou pra mim antes aqui, que ele não tava com uma reserva preparada para segurar os 6 meses, como o cara disse. Exatamente. O que fez você insistir na ideia? Então, o que fez insistir é que assim, eu sempre fui um cara, Wagner, eu sempre fui um cara muito determinado. Eu acredito muito nas coisas, assim, no seu potencial, sempre fui assim. Então, eu sempre tive aquele pensamento, aonde eu passei eu sempre consegui me destacar, fazer com que as pessoas me enxergassem, consegui bater grandes metas. Então eu falei, isso vai ser um desafio novo na minha vida, no mercado imobiliário no caso, né? E o que me incentivou foi aquilo que eu falei pra você, sinceridade, a história daquele cliente. Você se imaginou? Conseguiu, exatamente, se ele conseguiu, ele tem aquele poder de compra, que ele ia lá na loja e gastava, eu falei, o que me impede de eu conseguir também ter esse mesmo resultado? E aí, quando eu fui para fazer a entrevista, que foi a primeira imobiliária, no caso, uma imobiliária de 40 anos aqui da região, o entrevistador, no caso o gerente, falou isso pra mim. Falou, cara, você pode ficar até 6, pode ficar até 1 ano, e aí você vai ter dinheiro pra poder se manter. Jogou na lama. Você jogou exatamente, você usou tudo, me jogou na lama. Se fosse qualquer um outro, fala, o quê? Ficar 6 meses, ficar 1 ano sem isso receber? Eu com filho pequeno dentro de casa, com esposa, com aluguel pra pagar, entendeu? Eu falei, não, vou desistir. Sabe o que é um ponto importante pra você que tá assistindo aqui, ó? Um parênteses que eu quero criar em toda essa história que ele já contou aqui pra gente. Primeiro, ele chegou onde chegou porque sempre teve sonhos. E o sonho dele nunca foi muito pequeno, não. Por quê? Tem uma frase que eu sempre falo que é o seguinte, se você quer ir longe, se você quer chegar no alto, se você quer ter grandes sonhos, não adianta você sonhar com uma casinha, com um carrinho, que você no máximo, se tudo der certo, você vai ter uma vidinha. Ou seja, mire sol, que se tudo der errado, no mínimo você vai estar entre as estrelas. Então, um ponto que eu já consigo identificar na entrevista com o Denis é justamente isso. É um cara que sempre sonhou, sempre quis mais. E você que está assistindo tem que prestar atenção no que você está desejando para a sua vida. Porque às vezes se você se contenta com pouco, um carrinho para mim só para me locomover para lá e para cá tá bom. Beleza, pode ser o primeiro passo, mas você sempre tem que buscar o segundo e o terceiro passo. A vida é um constante crescimento. Exatamente. Pode ser assim, se você acreditar nisso. E você visualizou que não importa o que você está me falando, se algumas pessoas podem ficar 6 meses sem vender. Quanto pode vender o teu melhor vendedor? Porque você se comparava aos caras que estavam na ponta. Exatamente. Foi isso que te motivou. Você conheceu o cara que te disse que ganhava 80
100 mil reais numa venda. Isso Aí foi... você entrou. Exatamente, isso que foi um cara de fora, não trabalhei com essa pessoa, que nem eu falei, quando eu estava no outro ramo, no mercado de surf, eu conheci essa pessoa e através dessa pessoa eu fiquei encantado com a história dele. E eu falei, se ele conseguiu, eu também posso. Então, aí você entrou numa imobiliária, você não tinha conhecimento sobre imóveis, você nunca tinha sido corretor. Quanto tempo você demorou para fazer a primeira venda? Cara, é o que eu vou falar para você. Eu peguei essa oportunidade depois dessa entrevista, eles me chamaram para trabalhar. E eu me dei um prazo, vou ser sincero com você, eu me dei um prazo. Eu falei, eu vou me dar um prazo aí de 30 a 60 dias, que é um prazo, é pouco no mercado imobiliário, quer dizer, você pode ficar esse prazo de 6 meses sem vender? Pode, sim. É natural. Sim. Se acontecer. Só que eu coloquei para mim essa meta, eu falei, eu vou dar de 30 a 60 dias. Se eu conseguir, se eu ver também, o que eu ia analisar nesses 30 a 60 dias? Não necessariamente eu vender, mas eu ter pelo menos a oportunidade de falar com pessoas, prospectar. Se eu ver que o mercado tem pessoas que estão interessadas, porque eu sei que tendo a pessoa interessada, aí vai depender de mim. É isso aí. De identificar qual imóvel que aquela pessoa quer, a necessidade real que a pessoa quer, isso vai depender de mim. Agora sim, se eu enxergar, se eu perceber que não está tendo oportunidade, que a imobiliária na época não tem clientes interessados, que ligam lá atrás de imóvel, porque eu não conhecia nada sobre o mercado. Mas assim, uma coisa que eu tive vantagem, através de desde os meus 12 anos lá, vendendo Havaiana, vendi calçado. Então toda essa bagagem que eu vou falar para você, esse período da minha vida eu não ganhei dinheiro. Eu não consegui nem comprar a minha casa. Minha primeira casa, eu conquistei quando eu entrei no mercado imobiliário. Eu trabalhei, 13 anos, 12 anos nas outras empresas. O máximo que eu consegui era trocar o carro, mas eu sempre ali, pagando dívida, pagando aluguel. Não conseguia sair do... Mas assim, uma coisa boa que eu tirei de tudo isso foi a experiência, a bagagem que eu trouxe. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu já saí com essa vantagem, porque tem muitas pessoas hoje que entram despreparadas, não vai atrás de conhecimento. Então, eu já tinha esse conhecimento do atendimento, de tratar bem as pessoas, e foi isso o meu diferencial, e foi isso que eu falo para vocês, gente. Que até o Wagner que fala nas palestras dele de relacionamento, do atendimento. O atendimento é importante, mais do que o produto propriamente dito, é você ter um bom relacionamento com as pessoas. Então, através disso, dessa bagagem que eu tive de ter um relacionamento antes de vender para a pessoa, fez eu conseguir, com 15 dias trabalhando na corretora, 2 vendas. Eu fiz 2 vendas, eu tinha me dado 60 dias só para ver se tinha cliente, se tinha cliente para eu poder atender. Porque eu imaginei também, é óbvio, eu falei, eu trabalhava com roupa, você vende no ato ali, a pessoa não pensa muito, mas um imóvel muito é uma coisa que a pessoa às vezes junta dinheiro a vida inteira, não é uma coisa que ela vai tomar uma decisão de imediato. Aí eu achava que poderia ser mesmo, a pessoa pode demorar mais de 30 dias para poder tomar uma decisão de uma compra. E na verdade depois eu vi que não necessariamente vai esse prazo, entendeu? Então eu ganhava as pessoas na simpatia, no relacionamento, eu não tinha conhecimento sobre o mercado. Só que assim... Deixa eu perguntar uma coisa, você falou simpatia. Você me diria que o sorriso sempre foi um aliado seu? Sim, sempre. Se você ser educado, você sorrir, eu tenho essa mania de falar sorrindo, porque assim, eu acredito muito também na energia. Você também tem que passar essa energia para o cliente, tem que contagiar ele para ele poder entrar na mesma conexão sua, entendeu? Até aquele cara que é mais sério, eu tento ali, mas lógico, chega uma hora que você tem que você vê que às vezes você brinca ali, o cara você também não vai insistir. Você tem um ponto certo até você insistir. Então eu sou muito disso, então eu vou ganhando. Né? Tanto que a minha primeira venda que eu fiz, quando o cara pegou a chave, eu falei pra ele, você foi meu primeiro cliente do mercado imobiliário, eu entrei agora, o cara falou, cara, parece que você tá anos-luz no mercado. Mas assim, o que eu levo isso comigo até hoje eu passo isso com meus corretores, que o relacionamento ele vem em primeiro lugar, antes de tudo, de você vender, de você ser direto ao ponto pro Isso aqui até me lembra, hoje eu dei uma palestra aqui, eu estou em São Paulo, e eu falei, um dos detalhes que eu passei na palestra que foi dividido em 2 grupos, onde um dos grupos tinha que o foco era tempo é dinheiro, venda rápido. O outro grupo, trabalhando com o mesmo produto, com a mesma meta, o tema era concentre-se em criar relacionamento com o cliente. O primeiro grupo, que tinha um foco em dinheiro e venda rápida, atingiu 55% da meta.
O segundo grupo, que tinha foco em criar relacionamento com as pessoas, atingiu 90%. Ou seja, isso que você está falando é o que acontece aí fora, é o que acontece nas pesquisas. É você criar relacionamento, você criar empatia e o sorriso vai ter olhado. Exatamente. E dá certo, viu, gente? Vocês têm que praticar. O sorriso que ele está falando aqui é o que eu vivo. Eu sou exemplo disso, eu sou prova viva disso. E eu levo isso para os meus corretores aqui hoje, né, na empresa. E eu vou falar para você, eu me encantei tanto pela profissão que quando eu fiz essas 2 vendas, no meu segundo mês eu vendi, fiz uma venda só, mas foi onde eu comecei a perceber que esse mercado que eu entrei, eu falei, meu, esse mercado é o que vai mudar a minha vida. Eu amei o mercado, porque assim, quando eu trabalhava na loja de surf, a gente tinha aquela filosofia que a gente vendia sonhos, status, prestígio. E aí eu falei, cara, agora eu tô no ramo certo, eu tô vendendo casa, realmente isso, eu sei que tudo é às vezes pro cliente um tênis é um sonho, mas meu, uma casa é uma coisa de muito valor. Eu falei, realmente isso é um sonho, isso é trabalhar com sonho. Tem pessoa que passa a vida inteira juntando dinheiro para poder dar uma entrada e comprar um imóvel. Então, um imóvel a vida casou, toda. exatamente. E eu sempre fui aquele cara que eu sempre ganho as coisas na consequência. Então eu sempre pensei dessa forma. E é muito gratificante quando o cliente vem, tem cliente que já chorou, que abraça você, tudo quando você consegue essa conquista. E além de você ser remunerado por isso, isso daí não tem preço. No caso, esse afeto, esse carinho, e aí que te gera ainda situações, no caso de indicações. Eu cheguei nesse auge, né, quando eu trabalhava diretamente com o cliente na corretagem, de fazer o mercado trabalhar para você, de ter essas indicações. Ponto. Ele falou um ponto fundamental. Você já ganhou muita venda pela indicação dos seus próprios clientes? Sim. Isso daí que eu estou falando, é a bagagem, desde do outro serviço que eu trabalhava, a gente já tinha essa filosofia de fazer, a gente tinha tanto que a gente fazia o que? A gente tinha na cabeça como, a gente fazia amigos, a gente tinha isso pra gente, né? Quando ele trabalhava na loja de surf já. Então eu trouxe isso pro mercado imobiliário, deu super certo. Em 2 anos, trabalhando, eu tinha muito cliente de indicação. E se você hoje fosse começar do zero, você conseguiria alavancar vendas só com as pessoas que já te conhecem, que já compraram com você por indicações? Eu vou falar para você que até hoje, mesmo eu não atuando, né, como corretor direto, eu tenho indicações. Eu tenho. Hoje eu passo pelos corretores, mas até hoje que é aquilo lá. A expectativa de um cliente hoje trocar de imóvel de 2 a 3 vezes durante a vida, no caso, né? É aquilo lá. Às vezes a pessoa chega a uma certa idade, às vezes o imóvel fica grande, os filhos casam e aí vai trocar. E se você fizer um bom trabalho com essa pessoa e for marcante, que é o que eu sempre falo para os corretores, você tem que ser marcante no atendimento, sempre você vai ter esse cliente pro resto da vida. E quanto você acha o quanto é importante para aquele corretor que está assistindo a gente? Tem muita gente que assiste a gente que está começando no mercado, tem gente que ainda não começou, tem gente que já está há muito tempo no mercado. O quanto você acha importante o investimento no pós-venda? Porque tem muito corretor, e eu já tive muitos corretores trabalhando comigo, que era assim, vendeu, vai pro próximo, acabou. Vendeu, vai pro próximo, não, mas acabou. Tem muito. Quanto é importante isso? Cara, isso eu acho que eu vou falar para você, se não é o mais importante momento da venda. Eu falo isso porque assim, eu sempre cuidei do pós-venda dos meus clientes e é nessa hora que eu falo para você, é nessa hora, o pós-venda, que você fideliza o seu cliente de vez. Não é na hora que você está vendendo, mesmo que você atendeu bem, que correu tudo tranquilo, mas na hora que você fideliza o seu cliente, é no pós-venda. Até porque tem um ponto aqui muito interessante. Aquele cliente que vem do portal, que vem do Facebook, ele não é cliente, ele não é seu cliente. Ele é um lead, ele é uma pessoa interessada. O cliente de verdade é o cara que já comprou de você. Esse é o cliente. E a maioria das pessoas, a maioria dos corretores, não dá devida atenção para isso. E olha só, uma pessoa aqui que tem uma bagagem, que tem história, que é um corretor de sucesso, contando que o quê? Que talvez seja o ponto mais importante da venda, pós-venda. É verdade. O cliente ele gosta de ver que você está preocupado, que às vezes ele vai te trazer, que nem acontecia comigo, às vezes tinha algum problema no imóvel. Eu fazia questão, mesmo que às vezes eu via que era uma coisa simples, a gente com a experiência sabe que às vezes é uma coisa simples, mas para ele é um grande problema. E se você não demonstra que você está preocupado, é aquilo. Aí o cliente começa a pensar, pô, na hora de vender o cara me atendia de uma certa forma. Pô, na hora de vender o cara respondia o WhatsApp 10 horas da noite, 11 horas da noite.
Aí agora eu mando um WhatsApp com um problema, o cara já não demora para responder, o cara já não me dá atenção. Então o que eu fazia? Quando eu tinha esse tipo de problema com o cliente, às vezes mesmo que era uma coisa simples, me prontificava de ir até o imóvel para poder ver, porque de repente às vezes uma coisa que dá para você ajudar, que nem muitas das vezes eu via que o problema do cliente, eu dava uma orientação para ele e já resolvia, nem necessariamente precisava constatar a construtora ou algum tipo de situação. Mas o cliente valoriza isso. Eu fui lá na casa dele, fui lá querer ver por que o piso está soltando, por que isso, por que aquilo. E é nessa que você ganha o cliente. E esse cliente sempre me procura. Ele para de ser teu cliente, se torna um amigo e muitas vezes teu fã. Exatamente. Chama pra almoçar em casa. Fora as coisas que a gente ganha. Você que está assistindo aí, tá ouvindo uns barulhos. Aqui a gente está no meio da imobiliária, aqui a gente parou tudo. O negócio tá rolando. O negócio tá ativo aqui, tá normal, ó, falando funcionando, aqui. gente vendendo, entrando, saindo. Não pare de entrar e a gente sair aqui nessa imobiliária, gente. Deus o livre. É isso. Mas espera aí, cara. E aí chegou uma hora que você decidiu ter a sua própria imobiliária. Exatamente. Aí você encontrou um sócio. Não, e deixa eu te maluco, contar um pouquinho você, dessa mano. história Eu tenho orgulho de falar essa história quando eu entrei no mercado, que eu falei pra você do que me chamou a atenção. No meu segundo mês, eu falei pra você que eu fiz uma venda. Que eu já começava a perceber que esse mercado iria mudar a minha vida, né? E foi isso que aconteceu. No mês de setembro, teve até uma promoção na imobiliária que o dono fez, para o corretor que vendesse mais, o ponta ganharia um notebook. E nessa imobiliária tinha uma corretora, que era muito fera, muito foda essa corretora. Ela vendia, uma das análises que eu fiz também quando eu entrei, porque assim, o gerente falou para mim, gente, que eu poderia ficar 6 meses, um ano sem vender. Só que tinha essa corretora e no primeiro mês eu vi ela tirando 7 propostas, ela fazendo 7 vendas, era vendas, eu falei, caraca. Não que eu tava de olho, exatamente, eu olho, não aquele olhar de inveja, mas para ver que é possível. Eu falei, se ela conseguiu fazer 7 vendas dentro dessa imobiliária, eu também posso. E eu fazia, lógico, eu fazia umas pontinhas aí por cima, e cara, se eu fizer 7 vendas, vai me dar um pelo outro um X de salário. Eu falei, então o que me impede de eu conseguir essas 7 vendas? E aí teve nesse mês de setembro, que teve a promoção do notebook, cara, eu sonhava vendendo, eu estava tão fanático, eu gostei tanto do mercado, que eu sonhava atendendo os clientes e vendendo. Gente, no mês de setembro, eu fechei 5 vendas, 3 meses de imobiliário. Eu fechei 5 vendas e levei o notebook. Show de bola! A corretora essa corretora que era top, e eu vou falar o melhor para vocês. Depois que eu entrei nessa imobiliária, o reinado dessa corretora acabou. Tanto que eu entrei na metade do ano, cara, eu recebi um elogio, cara, um elogio que até hoje, eu nunca fui elogiado tanto assim em todas as empresas que eu trabalhei. O dono da imobiliária, né, o japonês, tem um evento lá da confraternização e tudo mais, e ele premia o melhor corretor do ano. Eu entrei na metade do ano. E o que aconteceu? Ele começou a falar, começou a premiar lá, e aí depois ele fez uma premiação de um corretor destaque do ano, né? E ele começou a falar desse corretor, cara, dentre 1000 que entra, um consegue dar um resultado desse. Cara, o trabalho que esse cara fez é fenomenal. Ele me elogiou de um jeito, na época. Você sabia já que era você? Só que eu não sabia que era eu só desconfiava, mas eu não... Quando ele falou meu nome, eu levei um susto assim, eu falei, puta, eu até chorei na verdade. Porque foi reconhecido o trabalho, ele viu que eu fiz um trabalho fenomenal. Porque assim, eu ganhei esse notebook, e depois no outro mês eu fui ponta de novo, e eu só fui crescendo na verdade. Aí ganhei esse prêmio como destaque, e depois eu trabalhei 3 anos nessa imobiliária, gente. Eu ganhei moto, no outro ano eu ganhei uma moto 0 km. Depois no outro eu ganhei uma televisão que eu queria lá, que na época era 5, 6 mil reais, ele me deu essa televisão. E com 6 meses de imobiliária, gente, eu consegui o meu maior sonho que eu tinha, que nas outras empresas eu não consegui conquistar, que foi a minha casa própria. Caramba, eu consegui comprar, porque assim, é muito louco você atender o cliente, que eu fiquei 6 meses trabalhando, morando de aluguel. Antes de comprar a casa, eu morava de aluguel. E eu vendia a casa pro cliente, às vezes até casalzinho novo, assim, fala, cara, eu não tenho uma casa. Eu vendo casa e não tenho uma casa. E graças a Deus, assim, pelo meu esforço de trabalho, pela minha determinação, por acreditar em algo maior, sonhos e tudo mais, em 6 meses eu consegui juntar uma quantia muito boa, que eu consegui dar de entrada e comprar o meu imóvel. E aí depois não parou. E aí no outro ano,
Você vê como que não para. Depois eu achei que ia ficar nessa casa, quando deu 1 ano e pouco, o mercado valorizou aqui na nossa região, a construção do estádio aí. E aí eu vi que valorizou. Só pra você saber, a gente está em Itaquera, São Paulo, do lado aqui do estádio, ao estádio do Corinthians aqui. E aí eu fiquei com esse imóvel, deu 1 ano e 3 meses, eu achei que ia ficar muito tempo nele. E eu vi que super valorizou, eu acabei vendendo. E aí sim, comprei um outro imóvel maior, do jeito que eu queria, no caso, do jeito que eu sonhava. 3 dormitórios, tinha até uma churrasqueirinha ali para queimar uma carne, 2 vagas de garagem, né? E aí eu consegui já meu segundo imóvel. No segundo ano na corretagem, eu consegui comprar um imóvel de um valor maior, vendi o meu, ganhei uma valorização, dei de entrada e consegui comprar um outro maior. Tudo sendo corretor, trabalhando com o mercado imobiliário mudou a sua vida. Mudou a minha vida. Isso aí eu falo de boca cheia e eu amo ser corretor. Isso aí não tem outra profissão melhor no mundo. Eu poderia ter descoberto antes, mas acho que tinha que ser dessa forma, né? Porque eu tive que pegar também uma bagagem, isso aí também me ajudou. Tem muita gente que começa aí sem... Mas assim, gente, se você tiver determinação, outra coisa também que eu fiz, tá? Que eu não cheguei a falar pra você. Eu ganhava os clientes pelo relacionamento, mas eu era um cara também muito dedicado. Eu chegava à noite, eu olhava no YouTube um pouquinho sobre caixa econômica, eu olhava algumas palestras sobre o mercado imobiliário. Eu tinha um sistema da imobiliária lá que faltava decorar os imóveis, de onde que era. Outra coisa que eu fazia, que é uma das dificuldades, às vezes até corretor que está começando, às vezes não conhece a região, para poder mostrar, saber o diferencial para você apresentar daquele imóvel. Então o que eu fazia? Na verdade tem gente que fala, você perde tempo indo. Na época quem me ajudava muito era o meu Tonton, que era o GPS no caso, né? Então o que eu fazia? Eu ia antes no imóvel, conhecia, via o que tinha para agregar valor naquele imóvel, para eu poder apresentar para o cliente. Então no começo para mim, a minha maior dificuldade foi isso. É saber o que tem próximo do imóvel, onde que é esse imóvel, quando eu vou levar o cliente lá, que no caso eu comecei trabalhando na área de terceiros, né, imóveis usados, então às vezes eu ia com o cliente no meu carro, então tinha que saber o caminho, tinha que saber trilhar o melhor caminho, porque às vezes você vai pelo GPS e ele te dá a favela. Então se você se prontificar de ir antes, até uma dica que eu dou para vocês e até falo com meus corretores, para eles sempre conhecerem o imóvel que eles vendem. Que aí você fala com mais propriedade, você conhece a região, para você também, porque às vezes você tem que saber a necessidade que o cliente quer aquele imóvel. Às vezes quer por causa da escola, às vezes uma condição próxima. Se você não conhece o que tem ao redor dele, você já perde a venda ali, que você não tem muito o que agregar valor naquele imóvel. Então eu fazia isso, eu ia antes e depois que eu levava o cliente. Eu fazia isso em todos os imóveis. Queimava mais gasolina, mas para mim eu estava ganhando. Gente, olha só o que esse cara falou, velho. Primeira coisa, antes de mais nada, para não perder o gancho, se você vê em alguma competição de vendas um cara chamado Denis Brito, saia, porque você já vai ser o segundo lugar. Você viu que o cara papa todas. Agora, isso que ele falou é algo que eu insisto tanto quando eu falo em palestra, com os corretores. Gente, pior coisa do mundo que pode existir é você chegar num imóvel conhecendo junto com o cliente. O cliente olhando, nossa, que salão, e você atrás, é verdade. Não conhece o imóvel, não foi antes. Olha o que esse cara disse que ele faz. Ele vai todas as vezes no imóvel antes para saber o que tem perto, como é o imóvel. Como é que você vai vender o imóvel se você está indo conhecer junto com o cliente? Aí o que acontece? Você vai lá, tá com o proprietário, quem vai mostrar o imóvel é o proprietário. E o teu papel de corretor? Você consegue perceber que todo cara de sucesso tem algo que ele faz diferente? Presta atenção em cada detalhe que ele está contando para você, que está aí, e comece a entender como é que você pode ser um corretor de sucesso. Sabe uma coisa que é muito louca também, que já vi com parceiros acontecer isso, e você tem que sempre pegar um aprendizado e não fazer igual. Acontece situações quando você não vai, por isso que eu conheci o imóvel antes, às vezes é um imóvel novo que você pega a chave na imobiliária e o cliente sai lá da zona tal para poder encontrar você às vezes na porta do imóvel, você não conhece o imóvel, quando você chega lá, gente, pode ter até acontecido com algum de vocês, a chave não abre. E aí você fica aquela cara lá, o cliente já veio com toda aquela expectativa de conhecer o imóvel, às vezes cruzou a cidade para poder olhar aquele imóvel e aí o cara começa a falar para você, poxa, mas você não testou a chave antes? E aí onde que você fica? Então assim, esse tipo de coisa você já evita, credibilidade zero e nem precisa falar que você não vai conseguir fechar essa venda. Então assim, essa questão de você ir antes do imóvel, de queimar a gasolina, você não está perdendo. E uma, que você está, mesmo que de repente, porque pode acontecer, aconteceu comigo, de cliente às vezes cancelar a visita, eu fui lá, mas eu não perdi, eu sempre cheguei dessa forma, eu não perdi. Porque assim, é um imóvel que eu já conheci e o próximo cliente
que eu tiver a visita naquele imóvel, eu não preciso ir lá novamente, eu já vou, e eu posso até direcionar, porque o imóvel que você conhece é isso, às vezes você está conversando aqui com o cliente, você capta a necessidade dele, às vezes você está apresentando esse imóvel, só que aí na sua cabeça, poxa, eu já sei qual que é. Conversando com você, a sua necessidade, eu já sei qual imóvel que eu vou te mostrar. Ó, tá tantas quadras daqui, vamos lá, porque você fala com propriedade, por quê? Porque você conhece o imóvel. E você mostra então, a autoridade. Esse era um dos pontos que eu tinha de diferencial, que os outros corretores não faziam lá, e, consequentemente, me fazia ser o melhor da imobiliária. O resultado ser outro, entendeu? E o cliente via que você também pensava muito rápido. Então, ele conversando comigo, dificilmente eu passava da segunda visita com o cliente. Às vezes eu mostrava 3 opções para o cliente na primeira visita, não conseguia, eu captava as necessidades dele e na próxima era assertivo. Eu não ficava perdendo tempo. E o cliente também não gosta disso, viu, gente? Eu já peguei muitos clientes reclamando que o corretor continua levando, eu já falei para ele que eu não quero imóvel assim, assim, com a sala desse tamanho ou com um terreno desse tamanho, e o cara vai insistindo. Então você tem que pegar e na próxima você não errar, fazer de tudo para não errar. E isso daí faz um grande diferencial, assim, falar pra você. Pô, gente, eu já perdi as contas de quantas coisas eu já ouvi, aprendi com esse cara aqui nessa conversa. Sem dúvida, se você assistiu esse vídeo, assiste de novo. Indica para os seus corretores, para os seus colegas, porque as dicas que esse cara deu nesse vídeo é fenomenal. E tem uma coisa que eu já quero convidar você que está assistindo aí. Daqui a pouco você vai assistir no próximo vídeo, você não pode perder o próximo vídeo. Eu vou convidar e conversar com o sócio desse cara. Um outro maluco que resolveu fazer uma parceria com um cara que é líder de vendas. Eu quero entender quem é esse outro cara. Né? É isso aí. O nome dele é Felipe, não é isso? Felipe Adalto. Felipe Adalto, grande Felipe. Daqui a pouco eu vou conversar com ele. Então faz o seguinte, ó. Primeiro eu quero te agradecer por toda essa conversa. Não, eu quero deixar um pouco pro Felipe contar a história da imobiliária. Show, pode ser. Eu quero que ele conte. Aí ele vai contar a história dele, a gente vai entender um pouco disso. Eu quero que ele conte da imobiliária. Porque só o que você já me contou é que é coisa pra caramba. Eu já aprendi um monte, você que tá assistindo, tenho certeza que sim. Então faz o seguinte, você não pode perder. No próximo vídeo, o vídeo que o Felipe Adalto, sócio do Dennis, vai contar um pouco mais da vida dele, da imobiliária que eles montaram. Como começou, tudo começou. Como começou, da onde surgiu a ideia. Esses caras começaram numa sala de 25 metros. Só os dois. Vendendo. E agora, vamos fazer o quê? Vamos crescer. Eu tô aqui na imobiliária dos caras. Show. Top. Não para de entrar e sair cliente, gente. É impressionante. Quer aprender um pouco mais? Não saia daí. Fica ligado. Fica na frente do computador até o próximo vídeo que vem daqui uma semana. Denis, obrigado, cara. Wagner, obrigado. Prazer aí. Pelo vídeo, pelas informações. Tenho certeza que o pessoal que assistiu enriqueceu demais com todo esse conhecimento que você tem. Quero convidar você que assistiu, gostou, deixa o seu joinha. Para a gente é muito importante. Ele vai ficar feliz pra caramba para ver os joinha, um monte de joinha. Compartilha com os seus amigos, porque é de histórias que a gente precisa compartilhar. Não guarda para você, compartilhe com outras pessoas. Deixa o seu comentário do que você achou desse bate-papo. Tem dúvida? Tem alguma pergunta? Já te convido. Para o pessoal que escrever perguntando alguma coisa, você responder lá também. Pode ser sim, gente. Pode ser? Pode. Galera, obrigado. Assina o canal e espero o próximo vídeo que eu venho com vocês, com Felipe Adalto. Valeu, até o próximo vídeo.